Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui nessa live ao vivo. Estou esperando as pessoas entrarem. Que a gente mudou o dia aqui para segunda-feira. Sejam bem-vindos a essa live bem bacana sobre asas. É um tema assim bastante interessante no Eneagrama, inclusive, como eu sempre acho um pouco complicado, nem sempre os professores insistem, né, em trabalhar com as asas no Eneagrama, e para mim, para o meu trabalho, é assim extremamente importante, sabe, você trabalhar suas asas. Asas, né, é um termo esquisito, né, falar asas, mas na verdade são habilidades que você pode usar dos perfis, chama de perfis vizinhos. Então, tanto o vizinho do seu lado esquerdo como do seu lado direito. E é bem importante você observar o que eu vou pedir para vocês, né? Vou estar falando de características. Será que é aqui a conexão? A gente Travado, assim. Vamos ver. Vai, continua daí. tá. Então, assim, tá travando um pouco, a gente tá tentando ver alguma solução aqui, tá? Tá um pouco travada a internet, não sei. Talvez porque seja uma segunda-feira aí, mas a gente tá tentando. Bom, acho que agora começou de novo. Oi, Helena. Oi, Silvia. Eu estava falando que estava um pouco travada a conexão aqui com a internet, mas a gente vai fazer essa live das asas, tá? Então eu estava dizendo para vocês, assim, se observarem, tá? Primeiro passo é se observem. Observem, oi Rogério, tudo bem? Observem como é que vocês atuam com elas, porque assim, é uma saída para a gente ter equilíbrio, sinceramente é. E observem também por que vocês não utilizam as características da asa menos usada, porque a gente trabalha com a seguinte questão: tem uma asa que é mais predominante, que você usa mais, são habilidades que você usa mais, de uma asa ou de outra, os perfis vizinhos, e tem uma asa que você usa menos. Isso não tem uma explicação clara, tem muito a ver com pessoas com quem você conviveu que de repente tinham aquela asa e tinham aquele perfil que é sua asa, que você poderia usar habilidades, mas que você olha aquilo com um certo receio. Então, isso faz com que você se distancie dessas habilidades, mas essas habilidades poderiam ser muito úteis para você se você as usasse. Então, é nesse sentido que a gente pede para as pessoas observarem, porque faz muita diferença isso no teu trabalho de desenvolvimento, tá bom? Então, a gente vai começar falando do tipo 9. Tá? Então, a gente vai começar do centro físico e eu vou falar, então, né, para as pessoas do 9 e para todas as outras que, de alguma forma, querem aprender, né? Sobre os tipos, ou trabalham com isso, ou são professores, enfim, tá? Então, vamos lá. Tipo 9, tá? Com asa 8. Então, tipo 9, qual é a motivação do tipo 9? Paz e harmonia, ok? Essa é a motivação. Ele não quer entrar em conflitos, ele não quer se indispor com as pessoas, porque o mundo já tem tanta dificuldade, tanta guerra, tanta confusão, não quero me indispor,
ok? Legal. O que acontece com o tipo 9 com asa 8? Ele vira o advogado. Tá? Então, ele é assim, ele consegue unir essa capacidade de agradar e confortar, que é do 9, mas ele usa mais força e resistência, ou seja, ele se impõe um pouco mais. Ele é uma pessoa forte e agradável, facilmente se entrosam com as pessoas, mas sempre com o objetivo de ser mediadora e de atenuar conflitos. É sempre o objetivo do 9, mesmo usando a asa 8, tá? São mais práticas, isso é uma habilidade muito importante para o 9, porque na asa 8 ele se torna mais prático e costumam se preocupar mais com as suas necessidades imediatas e com a sua situação física, inclusive financeira. Então, olha só, às vezes o 9, né, mesmo no instinto autopreservação, em qualquer deles, mas principalmente a autopreservação, ele faz o quê? Ele vai entender que ele precisa fazer um esforço para estar no mundo, para estar realizando, mas ele procrastina. Se ele usar a asa 8 dele, ele consegue ir um pouco mais para a praticidade. E aí evitar tanto a procrastinação. Tá? Isso é uma saída para o 9. Eles são pessoas, por ter asa 8, são pessoas que ficam mais propensas a excessos, que o excesso é do 8, né? E que interferem, por exemplo, na sua capacidade de se concentrar em metas significativas. Porque aí eles são excessivos, né? Excessivos na questão de mediar, eles vão perder um tempo mediando uma situação e não vão se concentrar naquilo que eles precisam fazer ou entregar. Então, bem importante a gente também entender um lado menos saudável disso, da asa 9, do tipo 9 na asa 8. Eles podem se tornar extremamente defensivos, teimosos, aí é o tipo, fica mais teimoso ainda, o 9 já é teimoso, fica um pouco mais, e até genioso, tá? Mas, como eu sempre digo, ok, nunca o tipo 9 vai ser agressivo que nem o tipo 8. Então, de vez em quando, usar essas habilidades para se impor, para ser mais prático, para liderar, para se colocar no mundo, para se posicionar, é uma boa, tá? E aí o exemplo do personagem, eu sempre falo de personagens de desenhos animados sem citar pessoas, porque pessoas reagem, né? Ah, não sou isso, não sou aquilo. Os personagens de desenho são mais lúdicos e eles não vão reclamar. Então, um exemplo aí do 9 com asa 8 é o urso panda. Né? E ele até vira o guerreiro. Quando ele precisa, ele vai lá e mostra a sua capacidade. Tá? Agora eu vou falar, espero que tenham 9 aí, no 9 com asa 1. Tá? Então, falei do 9 com asa 8, o advogado. Agora eu vou falar do 9 com asa 1, que é o sonhador, 9 com asa 1. Então, as pessoas 9 com asa 1, elas são como? Elas são mais imaginativas, mais criativas, têm uma capacidade de sintetizar várias escolas de pensamento, vários pontos de vista numa visão de mundo ideal. Então, o 9 com a asa 1. São hábeis de uma comunicação não verbal, um olhar, sabe? Elas são muito fortes. Eu lembro de um dos personagens, né, humanos que a gente coloca para exemplificar o 9 com a asa 1, é o Gandhi, né? Então, aquele olhar, só o olhar dele já manda alguma mensagem para as pessoas, né? Eles querem que a ordem interna, o que eles entendem que ordena o mundo interno, seja uma forma de ordenar o mundo externo. Então, por isso, às vezes, a dificuldade, né, que eles sentem, por isso a gente chama de o sonhador, porque vira uma coisa mais idealista até, né?
E eles preocupam-se muito com respeitabilidade, 9 com asa 1, então hierarquias, o respeito, né? Numa constelação você vê que o 9 com asa 1 ele se preocupa muito com a questão das hierarquias familiares. E, assim, num nível menos saudável, sempre vou citar uma coisa menos saudável, né? A gente tem às vezes eles passam uma sensação de superioridade. Tem um olhar superior, como se os outros não tivessem a mesma capacidade de sintetizar ou de idealizar tudo isso como eles, né? Então, a Silvia colocou 9 com uma asa única, asa 1 Nemo, né? Pode ser, né, Silvia? A Nelita, que saudades de você, meu amor. Colocou que deve confundir bastante com o 4, é verdade, porque o 4, ele faz sombra. É um outro estudo empírico que a gente tem das sombras dos tipos. Então, o 4 faz sombra com... o 4 e o 9 fazem sombra. Então, ambos vivem num mundo idealizado, principalmente o 9 com asa 1. Um personagem de desenho que a gente coloca para exemplificar o 9 com asa 1 é a Mafalda do Charlie Brown, porque ela está lá, ela está fazendo o seu discurso, está imaginando o mundo ideal, ela está questionando aquela escola, aquela coisa mais prática, né? Por que tem que ir na escola, o que a gente aprende, né? E ao mesmo tempo tentar buscar coisas que possam ajudar as pessoas, tá? Então vamos lá, a gente vou seguindo aqui para falar de todos os tipos para tentar terminar essa live hoje. Então, tipo 1, vamos falar do tipo 1. Tipo 1 tem asa 9 e asa 2. Espero que tenha os tipos 1 aí na nossa live para a gente começar a falar. Então, tipo 1, qual é a questão sempre, né? A visão de mundo, os erros, o mundo é imperfeito, eu preciso corrigir, né? A busca pela ética, né? Uma coisa que eu sempre falo para o tipo 1, olha, o que tem de mais sagrado no tipo 1 é a ética, né? Valorizem isso em vocês, né? O Getúlio, meu querido amigo, está aqui. Então, tipo 1 com asa 9. Então, a gente chama ele de o idealista. Por quê? Porque eles são pessoas mais ponderadas, mais sábias, mais civilizadas, né? Então, eles não são, às vezes, tão agressivos como um na hora de pontuar um erro, né? Às vezes ele não é agressivo, ele é mais direto, vamos dizer assim, né? Não é agressivo como o 8, ele é mais inflexível com os erros. São pessoas, 1 com asa 9, são pessoas mais cultas, buscam ambientes mais tranquilos para evitar bagunça, querem melhorar as coisas, mas de maneira suave e quase imparcial, né? Voltou? Bianca, travou de novo aí? Você olha para mim? Estou pedindo para minha assessora aqui olhar como é que tá. Espera aí. Bianca, você olha para mim se travou de novo? Tá rodando? Tá bom. O pessoal falou que está rodando aqui. São pessoas mais cultas, né? Como eu disse. Eles buscam sempre melhorar as coisas, aperfeiçoar, como é típico do 1, mas de maneira suave e imparcial. Tá? Eles não ficam tão ficcionados no erro. São emocionalmente reservados, mas de uma maneira assim, que também eles se mostrem generosos, gentis e afáveis. São amantes da natureza, são amantes dos animais. Num lado menos saudável, às vezes essas pessoas podem se tornar etéreas, distantes e até impessoais. Por exemplo, outro exemplo que a gente fala
do tipo 1 com asa 9 é Platão. Com aquele, né? Então ele ia lá, o mundo das ideias, ele colocava as coisas de uma forma ponderada, né? Todo o conceito que ele trouxe para a gente, né? Do mito da caverna e todas as ideias, e sempre colocando de uma forma não impositiva, e sempre de uma forma mais suave e imparcial. Outro personagem que a gente coloca aí, que aí é de desenho animado ou de filmes, é a Hermione, a amiga do Harry Potter, né? Então, a amiga do Harry Potter, ela é também uma pessoa mais ponderada, mais sábia. Sempre que o Harry Potter precisava de algum aconselhamento lá e alguma informação, ele pedia para ela. Vamos lá, tipo 1 com asa 2. Aí a gente, né, dá o nome de o advogado. Imaginativa, uma pessoa mais imaginativa, mais criativa, mais ativa. Peraí, gente, senão eu estou repetindo aqui. Só um minutinho que deu um probleminha aqui na minha cola aqui. Deixa eu abrir o Prezi aqui, que deu um probleminha na hora que eu fui transportar o conteúdo. Tipo 1, cadê o tipo 1? Isso. Então, assim, buscam ideais, assim, tipo 1, tá? Com asa 2. Desculpa, tá? Que na hora da cola deu um probleminha aqui. São pessoas que buscam ideais e princípios sublimes, tá? Com empatia e compaixão pelos demais. Por quê? Porque é a asa 2. Então, é uma pessoa que vai advogar em favor das pessoas, sempre buscando ajudar também as pessoas, tá? Então, tem os ideais, tem os princípios, mas o foco é nas pessoas. São menos idealistas que a asa 9, tá? Advogam mais, tá? São persuasivas e capazes de deixar seus interesses de lado para fazer as pessoas se interessarem pelas causas e convicções que defendem. Podem ser extremamente ativas e sociáveis, mas às vezes podem ser agressivas, veemente agressivas na busca dos seus ideais, tá? Então, esse é o tipo 1 com asa 2. O personagem que a gente traz para definir o tipo 1 com asa 2 é o mestre Shifu. Então, ele é veemente, ele tem que treinar o urso panda para ser o guerreiro. E aí ele usa, mas ele tem o ideal também de ajudar as pessoas. Se as pessoas puderem, né, se sentir protegidas, né? Se aquela sociedade que ele defende pode se sentir protegida, ele vai fazer isso e vai treinar o urso panda para esse fim, tá? Vamos lá, tem tipo 8 nessa live, né? Que eu sei, né? Tem as pessoas bacanas aí, a Helena Sordilli, que é nossa assessora de marketing, não sei se a Fernanda tá aí. Tipo 2 com asa 1, sim. A gente vai falar do tipo 2 com asa 1. A Miriam, oi Miriam, saudades. A gente vai falar assim. Tem a Mara, minha amiga querida. Mara, minha parceira aí do nosso curso 4 Caminhos em Maringá. Ela e o Gui é o professor lá em Maringá. A Patrícia tipo 8. Vamos lá. Muito diferente as asas aqui, tá? Tem tanto quanto o 7, o 8 também tem essa diferença. O tipo 8 com asa 7, a gente chama ele de o independente. Por quê? Ele tem uma mente ágil, uma visão de possibilidades concretas, ele é mais carismático, eles buscam angariar apoio e adesão para os seus projetos. Para ele é muito importante isso, então eles vão até, às vezes, vamos dizer, exagerando as qualidades do projeto para angariar esse apoio. Típico do 8 fazer isso, né? Por um pouco de excesso.
pautam-se na ação, querem deixar sua marca no mundo, conseguem desafiar os outros a superar-se, mas no intuito deles melhorarem a vida de uma maneira concreta. Então, se eu acho que essa pessoa precisa melhorar a vida, ter uma situação financeira melhor, 8 é o melhor para ir lá, ficar em cima, desafiar a pessoa a superar-se para conseguir isso. Buscam autossuficiência, 8 asa 7, autossuficiência em tudo que fazem. Né? Num lado menos saudável, podem se tornar impulsivas, impacientes, mas também são pessoas que fogem menos das brigas, tá? São 8 asa 7, chamado de o independente. Qual é o personagem que a gente coloca? O Shrek. Então você pode ver que o Shrek, ele vai lá, ele quer deixar, ele vai para ação, né? A visão dele é sempre concreta, ele vai buscar uma solução lá para o problema, para ajudar a Fiona, enfim. 8 com asa 9. Se o 8 com asa 7 é o urso, desculpa, independente, o 8 com asa 9 é o urso. Por que o urso? Porque eles têm força, autoconfiança e determinação com um certo equilíbrio e relaxamento. É sempre legal você ver uma pessoa 8 com asa 9. Ela parece a Joara tá aí, você lembra, Joara, do Sérgio? É um ursão mesmo, é um ursão, sabe? E também lembra que o urso, né, faz amor daquele jeito, né? Um tapa num, um tapa no outro. Então, não deixa de ter essa coisa do 8, né? São mais constantes na busca de seus objetivos, são menos agressivas, menos perturbáveis, não é qualquer coisa, né, que tire ele do plumo, sabe? Tem que ser algo bem impactante. Aliam assim, a capacidade de confortar e mediar e com liderança. Eles são líderes, mas mediando, sabe? Confortando, não tanto batendo, né? Que nem o 8 com asa 7. Preferem agir nos bastidores e buscam discrição e tranquilidade. Uma coisa bem importante do 8 com asa 9 é que eles são mais estrategistas e observadores. Como eles são menos perturbáveis, eles conseguem observar melhor para depois agir. E num lado menos saudável, como todos, são mais teimosos, impassíveis e veladamente ameaçadores, tá? Então eles ameaçam, mas velado, né? Um personagem bem legal, que eu acho aqui que é um 8 com asa 9, é o Rubel Hagrid, do Harry Potter, sabe? Aquele barbudo, cabelão e o barbudo do Harry Potter. Então, que parece um ursão. Então, ele é um 8 com asa 9, sonho meu, né, Mara? É verdade. E porque ele é amigável, ele é sensível e muitas vezes ele é meio atrapalhado, mas né, até com aquele jeito de proteger, né? Então, mas são eles, né? 8 com asa 9. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir para a gente não deixar de falar para ninguém. Tipo 3 agora, vamos para os emocionais. Vamos falar do 3, 4. A Helena está me corrigindo aqui, é o Rubel Hagrid, né? É isso, né? As referências do Harry Potter, né? São ótimas mesmo. A gente vai ter o próprio aqui, né? Em algum tipo. O tipo 3, vamos lá. Qual é a motivação do tipo 3? Performance, desempenho, porque ele aprendeu que ele é aceito pelo que ele faz, certo? Não pelo que ele é. Então, vamos imaginar o 3 com asa 2. Que nome que a gente dá para ele? O sedutor. Ele usa aquela coisa do desempenho também para agradar as pessoas. Não pulei o 2 não, vou falar depois.
Eu estou falando sempre dos primeiros dos centros, estou falando do 3 como o primeiro do centro emocional, depois eu vou falar do 2 e do 4, tá bom? Não pulei não. Isso eu não fiz, eu só me atrapalhei lá na primeira descrição, lá do tipo 9, mas, do tipo 1 com 9, que eu confundi lá, né, na minha cola aqui. Mas eu vou falar ainda, tá? Isso, eu estou falando centro do centro, exatamente, né? Isso aí, obrigada, Helena. Então, tipo 3, o sedutor, ele é mais emotivo, ele é mais espontâneo, ele pode ser confundido, inclusive, gente, com o tipo 7, por essa vivaz sociabilidade que ele tem também. Ele é mais amigável, ele é mais solícito, ele para o tempo dele para atender a necessidade do outro. Ele é mais generoso também que o da asa 4. Ao mesmo tempo, que ele faz tudo isso, ele é solícito, generoso, tal, ele mantém o orgulho e a autoestima e o alto nível de desempenho. Ele não vai baixar o desempenho dele, vai se sacrificar, vai se acumular de coisas, mas ele não baixa o nível de desempenho. Eles querem ser amados, por isso eles se aproximam das pessoas, né? Mas tentam omitir qualquer característica que possa interferir, né, na sua popularidade, né? Então eles dão uma eliminada no que não é bacana. Num lado menos saudável, eles querem impressionar com suas várias imagens, né, vários personagens, para satisfazer as relações sociais. Eles impressionam, eles usam essas imagens para impressionar. Então, nem sempre isso é saudável. Qual personagem que a gente usa do 3 com asa 2? Que aí o meu amigo, se tiver aí, Lauro, vai concordar. É o super-homem. Entende? Porque ele é um super-herói, mantém o desempenho, mas tenta ser solícito, generoso, atender as pessoas. Ele coloca as pessoas em primeiro lugar ao desempenho dele, mas também gosta de ser aplaudido, enfim, tem aquela coisa do alto nível de desempenho do 3. 3 com asa 4. Como é que nome que a gente dá? O profissional. Por quê? Porque a autoestima do 3 com asa 4 decorre mais do sucesso no trabalho e na profissão do que nas qualidades pessoais. Então, para o 2, o 3 com asa 2 vai usar mais as qualidades pessoais, né? Para ser gentil, amoroso, para ser solícito, né? O 3 com asa 4, não vai usar essas qualidades, vai usar o sucesso no trabalho. Olha como eu sou bom, olha como eu faço por você. Sentem prazer na profissão ou na arte, né? Para eles a profissão não é um trabalho, é uma arte. E eles escolheram essa arte, é um 3 com asa 4. Fazem grandes sacrifícios pessoais para manter a sua integridade pessoal. Então, assim, eu queria, sei lá, gritar, xingar, mas eu não vou fazer isso. Eu sou um 3 com asa 4, eu tenho que manter a minha integridade pessoal. São mais sérias do que o 3 com asa 2, podem agir de forma, né, a parecer que tudo que fazem pode estar pondo em jogo o seu valor como pessoa. Então, eles se preocupam muito, né, com isso. Tudo que eles vão fazer tem que estar atrelado a algo que traga valor para eles como pessoas. E num lado menos saudável, às vezes eles projetam, não quer dizer que eles são, mas eles projetam uma imagem de sobriedade, de uma certa arrogância, tá? E o personagem que a gente colocou, 2, é o tio Patinhas, como eu já disse, né? Que ele foi lá, ele veio de baixo, ele não é avarento, ele valoriza o trabalho como uma forma de se ter dinheiro. Se você quer crescer na vida, você tem que fazer sacrifício pessoal. Isso que o tio Patinhas acreditava.
E o Flecha, do Senhor Incrível, né? Que ele tenta, né, não mostrar muito as questões, ele tenta ter o melhor desempenho aí enquanto super-herói, né? Ok? Valeu? 3? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me fale. Marília, chegou quase na hora de falar do 4. Tipo 2, vamos falar para o tipo 2 aí, temos a Miriam, acho que temos a Carolzinha, temos umas pessoas aí bacanas, aí quem for tipo 2, por favor, levanta a mão aí. Tipo 2 com asa 1, chama-se o servidor, tá? Por quê? Porque eles têm, o meu amigo Gui, como que eu vou esquecer? Né? Eles aliam afeto e severidade de propósitos, porque é asa 1, eles mantêm o propósito, enquanto buscam ao mesmo tempo ser pessoas boas e colocar-se à disposição dos outros. Mas os propósitos estão ali, acima de qualquer coisa. São muito empáticos, ou seja, se colocam muito no lugar dos outros e gostariam de aliviar todo o sofrimento do mundo, todos, se eles pudessem. Tá? Dispõem-se a assumir tarefas menos glamourosas ou reconhecidas que geralmente os outros não querem fazer. Eles não ligam. Tudo bem, tem que fazer, vamos lá fazer, por isso o servidor. São mais sérias que as pessoas da asa 3, do 2 com asa 3. O 2 com asa 1 são pessoas mais sérias. Podem tornar-se sóbrias, severas consigo mesmo. Sóbrias, assim, levam-se autocrítica, sabe? E muito cumpridora dos seus deveres. Então, nessa hora, isso ajuda o 2, porque ele deixa essa coisa de parar de se preocupar, de querer agradar e achar que sabe o que o outro quer, querer agradar sem o outro ter pedido, para se atentar àquilo que ele precisa fazer, mesmo que o outro às vezes não goste do que ele tem que fazer, da atitude que ele tem que tomar, né? No lado menos saudável, eles podem se tornar extremamente autocríticos e negligenciar, inclusive, a própria saúde. Uma coisa que a gente observa muito no 2 com asa 1, que é uma coisa do 1, né? Da autoflagelação. Então, o 2 com asa 1 vai ser tão autocrítico que vai negligenciar a saúde é a saúde, né, gente? É o que nos mantém vivo. Então, imagina ele negligenciando a própria saúde para poder se manter severo nos seus propósitos, tá? O personagem que a gente coloca aí, personagem fictício, é a Branca de Neve. Por quê? Porque ela deixa, né, assim, deixa o seu castelo, vai lá, encontra lá os anões, uma casa suja, vai lá ajudar, limpa a casa, a cozinha, não sei o quê, faz tudo aquilo lá. E ela negligencia a si mesma, né? Ela está correndo risco, tanto que a bruxa acha ela, dá maçã envenenada, enfim, tá? É mais ou menos isso. Agora o 2 com asa 3, totalmente diferente, porque o nome já é diferente. 3 com asa 2, 2 com asa 3 chama-se o anfitrião. 2 com asa 3, o anfitrião. Então, o que eu estou pedindo para vocês que são dos tipos, observem quais asas, quais habilidades vocês usam mais, quais vocês usam menos. Não é que é mais desenvolvida ou mais reprimida, não é isso, é mais predominante no seu uso, tá? Então vamos lá, 2 com asa 3, o anfitrião. O que eles fazem? Eles são mais sociáveis, eles buscam o amor pelo estabelecimento de relações pessoais com os demais. Então, eles buscam se relacionar sempre. Inclusive com atos que fazem ele também se sentir bem. Então, ele vai fazer coisas para as pessoas que ajudem elas, mas que eles também se sintam bem com isso. São encantadoras,
são falantes, são adaptáveis, né? Então, 2 com asa, 3, adaptável. Tem muita personalidade assim. Eles usam a personalidade. Gostam de oferecer aos amigos, aos familiares, aquilo que eles têm de melhor. Podem ser pessoas ambiciosas, deliberadas, podem não se dedicar a cuidar dos outros também, num nível menos saudável, e acreditar que o fato das pessoas terem a amizade deles já é uma dádiva, já deviam agradecer, né? Então não preciso dizer além disso. E, num nível menos saudável ainda, podem se tornar objetivas demais e chamarem atenção em demasia para o que querem oferecer. É assim, olha, eu tenho sempre as coisas para oferecer para as pessoas, olha como eu sou bacana. E aí a gente tem que usar, a gente tem aqui como personagem o Sullivan, James Sullivan, dos Monstros S.A. Então ele é um querido, né? Mas às vezes, né, ele na competição lá com o Mike, né, que é aquele boneco de um olho só, ele mostra, não, mas olha o que eu faço melhor, eu cuido melhor da Bu, sabe? Então eu assusto mais, né, na competição dos gritos, né, dos monstros, enfim. Tá? É isso aí. Oi, Lu, tudo bem? Miriam precisa usar mais a asa 1 para encontrar seus propósitos. Perfeito, isso mesmo, é isso que vocês têm que observar. Elas são perfeitas para vocês olharem, para vocês entenderem. Por que eu não uso a minha asa 1? Às vezes é porque eu convivi com alguém que é muito chato, muito crítico, sei lá, eu julgo aquela pessoa, aquele comportamento e não adoto aquele comportamento para mim, tá? Às vezes uma mãe, um pai, geralmente tem a ver com pessoas, principalmente, é uma tendência, não é uma regra, na infância, tá? Vamos lá, tipo 4, a gente ia falar do 4, alguém perguntou, não falou do 4? Ah, não, 2, né, que alguém pensou que tinha pulado. Vamos para o 4, temos a Marília aí, devemos ter a Sofia também, algumas pessoas. Tipo 4 com asa 3. Qual o nome que a gente... Ah, Nelita, óbvio. Tipo 4 com asa 3 é o aristocrata. Então, o que eles fazem? Eles aliam criatividade e ambição, porque eles têm criatividade, também tem uma ambição, o tipo 4 é competitivo, né? Com desejo de autoperfeição e tino, para atingir as suas metas. Aí, nossa, é muito interessante o 4 com asa 3, porque ele foca naquilo que é importante para ele, ele foca no que ele quer alcançar. E essas metas também não são metas como a do 3, metas de ganhar dinheiro, de ter uma conta recheada, não é isso. As metas do 4 têm a ver com crescimento pessoal, é isso que eles almejam, tá? Então, eles almejam tanto o sucesso quanto a distinção. Não são dotados de espírito científico, não vão fazer muitas publicações em revistas científicas, por exemplo. Ao contrário, eles tornam-se criadores solitários, mesclando paixão e indiferença. Paixão por aquilo que estão fazendo e, ao mesmo tempo, indiferença. Aninha, você entrou agora, meu amor, estou falando do 4 com asa 3. São mais inibidos e preocupados com o seu valor, né? 4 com asa 3. Querem ser reconhecidos pelo que são, pelo seu trabalho. E num nível menos saudável, o 4 com asa 3 são pessoas mais práticas. Contudo, elas podem parecer, não quer dizer que elas são, mais extravagantes e, em geral, são mais competitivas, tá? E o personagem que a gente trouxe, os personagens, Sofia precisa dessa asa, né?
são o Woody, do Toy Story, né? Então, ele é uma pessoa que tem um objetivo, ele também quer ser importante na vida, né, do menino lá, do Andy, mas ele tem um propósito. O propósito dele é manter, né, se manter ali sempre como alguém importante na vida do Andy, tá? E tem o gato de botas, né? Que aí ele vai, ele tem que ser reconhecido pelo ser o gato charmoso, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa de 4, aquele olhar bacana que ele tem de 4, né? Um fofo, aliás, né? Precisa muito dessa asa, né? Também, foco. Exatamente, né? É muito interessante o 4 com asa 3, esse desejo de autoperfeição. Isso também atrapalha ele às vezes, né? A Ana pode dizer aí quanto atrapalha esse desejo de autoperfeição. Nunca estou boa, nunca estudei o suficiente, nunca fiz o suficiente, isso atrapalha. Mas ele tem muito forte isso e esse tino, essa coisa para atingir as metas que ele quer. Já o 4 com asa 5, a gente dá um nome de o boêmio, tá? Então, observem. Eles tendem a ser extremamente criativos, muito criativos. Aliam emotividade, introspecção, a perspicácia e originalidade. Tudo que faz é muito bem feito. São menos preocupados com a aceitação e o status, como o 4 com asa 3 é mais preocupado com a aceitação. O 4 com asa 5 não. São altamente personalistas e peculiares na autoexpressão, tá? Então, assim, eles criam mais para si do que para uma plateia. Aliás, eles dão mais valor a esse processo de criação do que eles estão criando do que na apresentação. Às vezes eles criaram uma coisa super bacana, mas não conseguem apresentar. E as pessoas não conseguem perceber o nível, né, de originalidade que tem ali. Então, eles gostam mais do processo da criatividade do que da apresentação. Adotam uma atitude de desafio sempre diante das convenções e diante de autoridades. É muito interessante, é sempre o desafiador da autoridade e das convenções sociais. Num nível menos saudável, podem ter dificuldade de manter constância na vida prática, principalmente nos seus objetivos, entende? Mas é uma asa muito importante, porque tira o 4 daquela coisa do 3, sabe? De, eu tenho que ser aceita, eu tenho que fazer, eu tenho que atingir essa meta, se eu falei que eu ia atingir, agora eu tenho que atingir, sabe? Ele tira isso, ele tira essa carga porque ele fala, eu sou mais eu sou bom sendo o que eu sou, sabe? E aí a gente trouxe o personagem, o professor Snape, do Harry Potter. Vocês lembram? Ele era o professor das poções, né? E assim, muito criativo, né? Ensinava os meninos lá com as poções, assim, né? Os bruxinhos. E de uma forma super interessante, criativa, ao mesmo tempo muito mais criando para ele, curtindo aquele momento que ele estava fazendo isso. Tá? A Nelly tá gostando do Snape, né? Fofo, adoro ele. Certo? Vamos para os mentais para dar tempo de falar de todo mundo. Tipo 6, tá? Tipo 6 com asa 5. A gente tem 6 nessa live, espero que a gente tenha. Boa noite, Cristiane. Espero que a gente tenha um 6 aqui. E asa 5, 6, asa 5, o defensor. O que eles fazem? Eles são excelentes analistas sociais, professores e formadores de opinião. Eles são atraídos por sistemas de conhecimento, mas as regras e os parâmetros têm que ser bem claros e definidos para eles se manterem, senão eles não ficam.
são excelentes na solução de problemas práticos. Essas pessoas são mais sérias e mais independentes. São menos propensas, por exemplo, a buscar conselhos. Eu não quero buscar conselhos. Ah, o Flávio está aí. Isso aí, Flávio, vê se você é 6 casa 5 ou 6 casa 7. Geralmente são solitárias, buscam a segurança por sistemas de crenças. Então, adotam algum sistema de crenças, se apegam a ela e estudam, fazem aquela coisa do 5, né? Vão mergulhar para ter certeza naquilo que estão falando. No lado menos saudável, como costumam julgar o mundo perigoso, essas pessoas podem acabar adotando posturas partidárias e reacionárias. É isso que acontece com elas. E aí isso também pode atrapalhá-las, né? Às vezes, né? Porque elas ficam muito nesse sistema de crenças e é difícil elas mudarem a cabeça. Isso é o 6 com asa 5, ele chama-se o defensor das suas próprias ideias, inclusive. O personagem que a gente trouxe é o Buzz Lightyear do Toy Story. Por quê? Porque ele fica lá naquele sistema, ele vê um problema, ele vê uma luzinha piscando, ele já acha que vai ser atacado, ele tem aquela forma de ver o mundo e ponto. Já o 6 com asa 7, então por isso que a gente precisa ponderar, né? Então a motivação do 6 é segurança. Então imagina você se apegar a um sistema de crenças para ter segurança, né? Então às vezes você fica oprimido. O 6 com asa 7 é o camarada, já totalmente diferente. São mais divertidos, são mais amigáveis, são menos sérias, né, do que a asa 5. Fazem sacrifícios para garantir o bem-estar dos amigos e dos familiares. Então fazem altos sacrifícios. Possuem energia, humor e uma alegre disponibilidade para as experiências. Eles topam tudo mesmo. Hesitam em falar de si e hesitam de falar dos seus problemas. São visivelmente mais inseguras do que a asa 5. Podem ter dificuldade de tomar iniciativas, tá? Num nível menos, porque eles ficam sempre à mercê dos outros, então tomam um pouco iniciativas próprias, né? No nível menos saudável, eles tendem a distrair-se e procurar diversões. Aí lembra até um pouco 9, sabe? E podem recorrer também ao excesso de comida, tá? Nem sempre, mas pode acontecer isso. O personagem que a gente traz para o 6 com asa 7 é o leitão, que é aquele do ursinho Pooh. Então ele é visivelmente medroso, às vezes ele se atrapalha por conta do medo, mas ele está ali para ajudar todo mundo, para, né, enfim, para estar junto com todo mundo, né, agradando e mantendo aquele grupo harmônico, que é a ideia do 6 com asa 7, harmonia, tá? Por isso lembro o 9. Vamos falar do 5, né? Não sei se tem pessoas do tipo 5 na nossa live. Se tiver, sejam bem-vindos. A gente tem o 5 asa 4, que o nome que a gente dá é o iconoclasta. São pessoas mais emocionais, né? 5 com asa 4. São pessoas mais introspectivas e mais criativas. Isso aí, Lu. Veja se você é mais asa 4 ou asa 6. São pessoas que buscam um nicho ainda não explorado, algo que elas possam estudar para chamar de seu. São caprichosos, inventivos, chegam a inovações realmente surpreendentes, sabe? São pessoas muito inventivas. Usam mais a imaginação do que o raciocínio analítico e sistêmico. Então, não fica só buscando conhecimento para ter conhecimento ou informação. Busca o conhecimento para criar, para imaginar, para inovar e inventar alguma coisa que seja importante.
são mais independentes, resistem a aceitar imposições, não gostam, não impõem nada para um 5 com asa 4. E num nível menos saudável, seus interesses podem tender mais ao surrealismo e ao fantástico do que, por exemplo, ao romântico e ao racional. Tá? Personagem Harry Potter, mágico, né? É o personagem do tipo 5 com asa 4, né? Ele virou o ícone, né, na escola lá de bruxos, né? Então é isso, e usa muito a imaginação, o seu realismo, tá? Um excelente personagem. O tipo 5 com asa 6, a gente chama ele de o solucionador de problemas. Por quê? Porque eles são observadores 5 asa 6, observadores organizados e detalhistas. Eles podem tirar conclusões precedentes de fatos diversos e podem fazer previsões acertadas. É o verdadeiro auditor, tá? São mais cooperativos, mais disciplinados e mais persistentes que da outra asa. Podem aliar o talento para a inovação ao tino comercial e podem, às vezes, ter resultados muito lucrativos, tá? Os 5 com asa 6. São aquelas pessoas que gostam de desmontar as coisas para saber como funcionam. Tá? Mas num nível menos saudável, tá? Podem se tornar agressivas, né? E antagonizar fortemente o que delas discordam. E podem discutir e defender essas suas posições com muita veemência, tá? O personagem que a gente traz aqui é o Batman, né? Pela incapacidade que ele tinha de se conectar com as pessoas. Ele ajudava as pessoas, mas ele tinha um propósito, né? Um propósito maior, e que era combater o crime e tudo mais. Mas assim, ele, na verdade, ele tinha muita incapacidade de se conectar com as pessoas, então lembra bastante o 5 e infelizmente, essa dificuldade que o 5 sofre, né, porque é uma dor do 5, de se conectar emocionalmente com as pessoas. Ok? Aí a gente, obviamente, vai aqui para o 7, tá? Que também são pessoas bastante diferentes. E aí o 7 com asa 6 chama-se o animador. E o 7 com asa 8 é o realista. Duas pessoas totalmente diferentes. Então, por quê? Porque o tipo 7 com asa 6 é uma pessoa brincalhona, produtiva, tá? Então, 7, chegou o 7 aí, Rogério. É uma pessoa mais curiosa, mais criativa, tem um excelente senso de humor, tem uma visão positiva, são capazes de realizar muitas coisas, aparentemente, Joara, aparentemente sem grande esforço, está fazendo um monte de coisa, aparentemente parece que não está fazendo grande esforço para tudo aquilo acontecer. São espertas, são interessadas em novidades, têm uma grande reserva de energia, apesar de produtivas, podem também perder a concentração com facilidade, tem que tomar cuidado com isso, e num nível menos saudável, ficam divididas entre o desejo de encontrar melhores opções para elas e o medo de perder aquilo que tem. Também no nível menos saudável, pode transformar essa insegurança em um certo nervosismo ou numa aceleração frenética, que é a insegurança do 6. Agora, olhem só o 6 com asa 8. Desculpa, um 7 com asa 8. 7, asa 8. O realista. Apreciam o mundo, são mais materialistas,
aliam a rapidez e ímpeto, que é do 7, o que lhe garante sucesso material e cargos de poder e importância. São capazes de organizar rapidamente os recursos internos e externos para realizar seus desejos. São mais viciadas no trabalho, mas para conseguir recursos para atingir seus desejos. Então, eu vou conseguir recursos materiais e aí eu vou realizar meus desejos. É por isso que eu trabalho, para ter prazer. São mais práticas, pragmáticas e obstinadas. Tem um senso de humor que se expressa em sarcasmo e atrevimento. São versáteis, buscam parceiros. Eles buscam para os relacionamentos parceiros e menos figuras românticas. Num lado menos saudável, às vezes parecem muito blasé, sabe? Insensíveis, parece que nada muda aquilo que eles sentem, né? E não é verdade. Mas, personagem, Palomara, 7, Homem de Ferro, né? Então, assim, aquela coisa mais pragmática, né, que ele tem que realizar. Homem de Ferro e o Mike dos Monstros S.A., né, que ele tem aquele objetivo, ele é mais prático, ele vai buscar a solução. Bom, espero, tipo de parceiro 7 com asa 6 procura. O tipo de parceiro que o 7 com asa 6 procura é um parceiro positivista, que tenha também senso de humor, que saiba brincar, rir das mazelas do 7, que não fique pegando no pé, tá? A Palô é que asa? Palô, fala aí que asa você é, minha filha. Eu acho que ela está trabalhando a asa 8, acho que ela é mais asa 7. Isso, exercita a asa 8. Então, o que eu queria de vocês? Esse vídeo vai ficar aí no IGVT também, vocês podem assistir novamente. Eu queria que vocês observassem que asa que eu uso mais e por que eu uso menos aquela outra asa, né? Ontem você precisou usar mais a asa 8, né? Legal, espero que você tenha conseguido. Larissa, que saudade de você, meu amor. Isso, é isso mesmo. A asa 8 para o 7 traz assertividade, né? Então, assistam e observem qual, né, que entrou depois. Lembrando que as nossas lives, elas mudaram para segunda-feira, 8h30 da noite, tá? Por conta de agenda. Toda segunda-feira, 8h30. Semana que vem a gente vai falar dos movimentos das flechas. Assistam, outro conhecimento importante para o Enneagrama, tá? Então, eu vou trazer as flechas como movimentos de crescimento, tá? Isso vai ajudar bastante também vocês a se observarem, se entenderem, tá? Qual a tristeza do 7? Boa pergunta. A tristeza do 7 é que ele não consegue olhar diretamente para essa tristeza. E às vezes, a Joara pode dizer claramente, às vezes ele é assolado, sabe? Ele é impactado pela tristeza com alguma coisa que assola ele, uma doença, algum problema muito sério, e aí ele tem que olhar. Mas porque ele passou a vida inteira fugindo disso, tá? Tá bom, gente? O Insta vai cortar em questões de 1 minuto. A gente terminou essa live, né, das asas. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando trazer muito conhecimento. Obrigada, Bruna, para você também. Muito conhecimento de qualidade. A Joara entrou, não ter alegria, sentir tristeza, sentir dor, né? Então, assim, a tristeza do 7 é não ter alegria. Só que na vida a gente não tem momentos sempre só alegres, né, gente? Né? A gente está vivendo um momento que não é tão alegre, as pessoas são confinadas.
Então, assim, o que você faz? Você tem que olhar para isso. E aí você tem que fazer desse limão uma limonada, ok? Mas primeiro tem que pegar o limão e espremer e ver que ele é azedo para depois fazer a limonada. Não dá para passar por cima disso, tá?